Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do vídeo de hoje, do tema de hoje, né? Graças a Deus, já fui ali, fiz uma merenda, tomar um suquinho aqui para a gente continuar, tá? Muito bom, tá, pessoal? Suco de goiaba, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Então, a gente viu aí, né, na primeira parte, qual foi a primeira parte que a gente falou? Qual o tema que a gente falou aí? O que é a dedicação espiritual, né? E eu coloquei uma pergunta: e por que temos que nos dedicar às práticas espirituais? Para que a gente cresça a nossa intimidade com Deus, a gente cresça espiritualmente, a gente possa servir a Deus e servir ao outro, pessoal. Por isso que a gente tem que se dedicar, tá? Mas de coração, com amor, com alegria, tá? Não é aquela dedicação com a cara emburrada. Não pode, tá, pessoal? Eu sei que as coisas são difíceis pra gente, tá? As coisas estão difíceis pra gente fazer, tá? Mas a gente não pode fazer. A gente tem que fazer com como se fosse para o Senhor, com alegria de fazer para Ele, tá? Então, mas o que é essa dedicação espiritual? A gente viu que essa dedicação é um comprometimento, uma devoção, um esforço contínuo, né, da pessoa, né, de buscar conexão mais profunda com o divino, praticando princípios espirituais, valores éticos e virtude, que transforma a vida e traz sentido, paz e realização pessoal e espiritual. Então, crescimento, né? Ela se manifesta em ações práticas como oração, meditação, estudo, reflexão e prática constante do amor e da bondade de Deus. Então, é por isso que temos que nos dedicar às práticas espirituais, né? A esses princípios, esses valores, virtude que a gente tem que colocar aqui, pessoal. Essa é a dedicação espiritual que a gente tem que ter. A gente fazer um esforço em, em colocar esse constante amor, essa bondade de Deus nessa realidade aqui que você sabe que é umbral, perturbada de tudo quanto é lado aí, pessoal. Agora, você é uma pessoa, se diz espiritual, se diz cristão, né? E aí você trabalha em um setor desse que você está vendo que tem muitos erros, tem muitas coisas. Como é que você tem que agir lá? Você tem que se dedicar a isso. Não fale nada, não fale que você é cristão, não fale que você é de Deus, pessoal. Não fale nada, tá? Seu comportamento vai dizer. As pessoas vão, quando você. As pessoas, nossa, você é diferente. Aí vai começar a perguntar. É assim, é assim que faz comigo aqui. Por que, que vocês perguntam, vêm perguntar a mim? Porque vocês vê a atitude, você vê a frequência diferente, vocês vê, tá? Então, seja onde você estiver, pessoal, você tem que mostrar essa dedicação, esses valores, esses princípios, essas virtudes, tá? Porque não é só falar, tá, pessoal? Não é só pensamento ali, não é só falar, é na ação também para trazer transformação, tanto para você quanto para outra pessoa. Olha aqui, pessoal, não tem como, além de eu falar, eu me comporto aonde eu for, as pessoas percebem a diferença, tá? Então, é essa dedicação que a gente tem que ter, tá? Que foi ensinado pelos apóstolos, né, pessoal? E Cristo, né? Aí ele fala, né, continuando a segunda parte. Outro ponto a ser considerado sobre o que é a dedicação é a importância da perseverança. A dedicação não é um esforço momentâneo, mas um compromisso contínuo
Então, não é aquilo momentâneo, né? Aquela dedicação momentânea, é um compromisso contínuo. É um momento de dificuldade e provação. É fácil desviar o foco e perder a motivação. Então, quando vinha a dificuldade, né, pessoal? Aquela provação, aquele aperto, o caldo engrossando, tem muitos que se desviam. Foi o que aconteceu na pandemia aí, tá? Vai mostrar verdadeiramente se você é uma pessoa que estava conectada ou não, tá? Aí ele fala, no entanto, a verdadeira dedicação se manifesta na capacidade de permanecer firme, mesmo diante da adversidade. Então, mesmo que a situação esteja difícil, pessoal, aquela pessoa permanece. Foi o que aconteceu também na pandemia, né? As pessoas estavam, como é que se diz? Na dificuldade ali, mas aquelas pessoas que eram de Deus mostraram o amor de Deus, atenderam as pessoas na hora que estava passando mal, na dificuldade, socorreram, ajudaram. Então, muitas pessoas demonstraram. Outras já demonstraram mau caráter, tá? Querendo desviar o dinheiro, pessoas sofrendo. Você não viu aí o que aconteceu na pandemia? Muitas já mostraram o caráter dela, aproveitando ali a situação que a pessoa estava ali querendo roubar dinheiro. Aí você não viu aí o que aconteceu com pessoas aí? Hã? Aproveitando da situação. Então, é nessas dificuldades, às vezes, que a vez vai mostrar se você é de Deus ou não é. A Escritura nos encoraja a não desanimar, mas continuar correr a corrida da fé com perseverança. Então, é isso, a gente está numa corrida, né? Você sabe, né, pessoal? Você é um atleta espiritual, a consciência, né? Essa resiliência é um testemunho poderoso da dedicação a Deus e a sua obra, inspirando os outros e também se dedicar à sua jornada espiritual. Então, a gente vai servir como inspiração para o, tá? Eu estou servindo de inspiração aqui. Você vê a minha dificuldade na vida, de tudo aqui, mas eu estou aqui falando de espiritualidade. Então outra pessoa vê, não, lá o irmão Samuel, a dificuldade dele, mas ele continua lá falando de espiritualidade, não está enganando ninguém, olha lá. Então, isso serve de inspiração, tá? Espero, né, pessoal? Também serve como uma afronta a essas pessoas que querem colocar o modo dele de pensar, de que acha que é espiritualidade para você, tá? Esse Samuel está me atrapalhando, então não assista o vídeo dele. Por isso, tá? Aí ele fala, por fim, a dedicação espiritual é uma expressão de amor, do amor de Deus por nós. Então, é aquela expressão do amor de Deus quando a gente se dedica, porque a gente sentiu esse amor de Deus. Esse amor de Deus nos constrangiu, tá? O amor de Cristo, né? Quando nos dedicamos, ele reconhece a sua soberania e graça em nossas vidas. Então, como a gente está se dedicando, então Deus está nos ajudando. Que é essa que eu falei no vídeo lá, essa espiritualidade. Então, ele via o anjo, os mentores, seres espirituais para estar no nosso lado, nos apoiando nessa nossa dedicação, tá? Eles via Deus, né? Esses seres aí elevados, eles estão debaixo da autoridade do Criador, tá? Para nos ajudar na nossa caminhada. Ele está vendo a gente se dedicando, né? Então ajude ele. Aí Deus manda lá, guarda ele. Não deixe tocar nele o inimigo, né? E Deus está sempre nos ajudando. Aí ele fala, essa relação é o que eu falei, tá, pessoal? Existe em cada dimensão camada de Deus diferente. O anjo também é um Deus? É um Deus. Os seres espirituais elevados é um Deus? É um Deus. Mas cada uma na sua função, na sua dimensão, tá? Agora, ele é o Deus Pai, a fonte do todo-poderoso? Não.
É igual a Cristo. Cristo é o Deus desses deuses. É por isso que ele disse: Senhor do Senhor, Deus dos deuses, né? Rei dos reis. Então, Cristo está acima de todos esses daí, tá? Anjo está acima de todos. E todos têm que dobrar o joelho aí, tá? Mas aqueles que atendem é como um anjo, é como um Deus. Por isso que uma pessoa pode ser como um anjo para a pessoa. Nossa, você foi como um anjo, me salvou, tal. Então, é um nível da consciência de Deus agindo nessa realidade. Foi o que eu expliquei naquele do culto, entende? No vídeo do culto, assista, tá? Aí ele fala, como é? Essa relação de amor nos motiva a viver de maneira que glorifique seu nome e impacte o mundo ao nosso redor. Então, o amor de Deus vai tomando conta, a gente vai vivendo da maneira que vai glorificar o nome de Deus e impactar o mundo ao nosso redor. Então, a gente vai estar numa frequência elevada, tá? Aí ele fala, a dedicação espiritual portanto, é um chamado, então, chamado espiritual, né? A viver como um propósito, então, propósito de vida, buscando sempre refletir o caráter de Cristo. Então, Cristo é a nossa referência de modelo, né? De espiritualidade. Então, a gente vai ter que refletir o caráter dele em tudo o que fazer. Olha aqui, ó, pessoal. Não sou eu que estou escrevendo, ó. Em tudo, então. Em tudo não é só na igreja, tá? Que vocês vão por esse quadrado dizer que é igreja. Quando sai dali, tá aprontando. É em tudo, é na sua vida como um todo. Aí vai para um trabalho, aí tá fazendo. Foi como eu vi muitos que eu estava no conceito religioso. Na igreja, estava ali, mas quando aí saía, estava aprontando, fazendo mutreta, pegando mulher. É em tudo, pessoal. Você tem que refletir o caráter, tá? É um convite para mergulhar. É isso que eu falo aqui, tá, pessoal? Porque não é possível, tá? Os religiosos colocam a máscara aí, tá? Mas estão fazendo coisas bem mais piores até daquelas pessoas que não são conhecedores da palavra de Deus, tá? Então, aí o que é que ele fala? É um convite para mergulhar mais fundo na fé, permitindo que a dedicação transforme não apenas a nossa vida, mas também a vida daqueles que nos cercam. Então, vai transformar a nossa vida, a gente vai se aprofundando na fé, no conhecimento, na intimidade com Deus. Então, a nossa vida vai transformando e vai transformando aquelas pessoas que nos cercam ao nosso redor. É assim que a gente muda o mundo, pessoal. Mas as pessoas, tá? Ela queria que o mundo fosse melhor, mas ela própria, ela está agindo para que o mundo não seja melhor. Vários aí, tá? Isso aí é utopia, né? Como é essa palavra utopia? A pessoa quer que as outras pessoas mudem, mas ela não muda. Não existe isso, pessoal, tá? Eu sinto muito, tá? Eu tenho que acordar os olhos aqui. Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa dedicação espiritual, pessoal? Será? Vamos ver. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para o homem, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo, o Senhor, que você está servindo. Então, é a Cristo que o Senhor, é a Cristo que você, é o Cristo, o Senhor que você está servindo. É a Ele, pessoal. Então, faça isso como se estivesse servindo aqui Cristo. Se Cristo se materializar, pessoal, aparecer na sua casa, como é que você acha que vai ser o comportamento das pessoas? Como é que ele vai servir a Cristo? Servir a mesa ali, limpar, né? Como é que ele vai fazer? Mas só que Cristo, tá? Ele vem disfarçado às vezes.
Às vezes ele vai vir como uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem boa aparência. Como é que você trata essa pessoa? É Cristo ali, mas você não sabe. E aí Cristo está olhando para você e você lá dizendo que é cristão, dizendo que é espiritual, eu sou espiritual. Mas olha como você está tratando e Cristo veio ali disfarçado e você nem percebeu que era Cristo. Não arrumou a casa para botar, sentar Cristo, deu um pão a ele, deu uma comida boa. Se Cristo aparecer a imagem do que o católico mostra como é Cristo, né? Bonito aparecer. Vocês vão arrumar a casa, ô Cristo, ai Senhor, aí vocês vão. É assim, pessoal. É essa máscara, essas coisas, essas coisas que aparecem nos religiosos, tá? Aí Cristo vem disfarçado, tá? Como uma pessoa que ninguém dá nada. Aí, tô precisando de uma ajuda, tô precisando de. Aí Cristo vem até você e você não atende a Cristo. É isso. Então, por isso, pessoal, faça de todo o coração, como não para o homem, mas sabendo que o Senhor recompensará a recompensa da sua herança. E é a Cristo Senhor que você está servindo. Então, faça isso. Por isso que ensina lá a ser hospitaleiro, generoso, humilde, receber as pessoas, atenderem, porque isso você vai estar recebendo a Cristo e nem sabe, tá? Isso aí é para alertar os religiosos, tá? Aí o que mais? Tito 2, versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particular. Então, ele fez se entregou lá na cruz, né, pessoal? Para nos purificar da maldade, para que a gente se tornasse um povo particular dele. Povo particular seu, dedicado à prática de boas obras. Então, Cristo já fez isso para que a gente entrasse nessa frequência de boas obras. Então, dedicado a fazer isso, a servir ao próximo, fazer as boas obras. Agora você não quer fazer, ou então você só quer fazer para o quem é especial, né? Que os líderes religiosos dizem: eu sou especial, eu entrei na nave, eu fui levado ao terceiro céu, eu saí do corpo. Aí se coloca aí muitas pessoas servindo a esses especial de Deus, tá? Especial de Deus. Aí os pobrezinhos, Cristo aí vem como pobrezinho, vocês não servem. Aí por isso que vai chegar aquele dia: Senhor, quando foi que a gente lhe alimentou? Quando a gente foi visitar na prisão? Quando você fez a uns desses pequeninos, a mim me fizeste. Ali era eu. E vocês não me atenderam. Então, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vai ser duro, tá? Esse dia vai ser duro para os religiosos, tá? Aí o que mais? Tito 3,14. Quanto a nós que aprende a dedicar à prática de boas obras, a fim de que supra a necessidade diária e não seja improdutivo. Então, a gente vai aprender a se dedicar às práticas das boas obras, para que atenda às necessidades diárias, né? Dos irmãos, das pessoas também, para que também a gente não seja improdutivo, a gente começa a dar fruto das boas obras, fruto de amor, de alegria, tá? É isso que Deus quer o povo dele, tá? Ao que mais? Salmo 119, 10. Eu te busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie do teu mandamento. Então, quando você buscar de todo o coração, está fazendo essa dedicação de todo o coração, né? Deus não vai permitir que você desvie do mandamento, tá? Que mais? 1 Coríntios 14, 1. Siga o caminho do amor e busque com dedicações dons espirituais.
principalmente o de profecia. Então, de falar a palavra de Deus, tá? Esse dom de que eu estou aqui me dedicando a esse dom de explicar o dom da profecia, o dom da palavra, de explicar, tá? Você vê quantos erros eu tirei da consciência de muitas pessoas aqui, pessoal. Sabia o que era culto, sabia que era igreja, tá? Que os religiosos confundiram a mente e tudo. Então, me dediquei. E dediquei esse caminho do amor. É um caminho do amor, tá, pessoal? Você tem que fazer isso com amor, com a conexão com Deus. Senão, não funciona, tá? Se não fazer com essa frequência do amor de Deus, essa obra não vai funcionar, tá? Só funciona assim, tá? Com dedicação, amor, sentindo a presença. Então, aqui é um canal de você sentir também, tá? Ok, 2 Timóteo 2, versículo 3 e 5. Suporte comigo o meu sofrimento. Como um bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com a regra. Então, nossa, olha o que Paulo tá falando aqui, pessoal. Tá? Você foi alistado, tá? Quando você despertou, foi chamar. Você foi. Então, você não pode deixar que os negócios dessa vida atrapalhem a sua caminhada. Porque ele lhe alistou para que você vá e faça a boa obra. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com a regra. Então, você tem que competir nesse jogo da vida de acordo com a regra do bem, você fazendo bem. Porque se você começa a fazer mal aí, vou me dar de bem, aqui nada, você perdeu o jogo. Você burlou a regra, tá? A regra é você fazer o bem, pessoal. Para você ser coroado pelo Cristo. Senão você vai estar fora. Entende, pessoal? Olha o que ele trouxe. Maravilhoso, né, pessoal? O que mais? Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão, me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, você tem que encontrar esse Deus, tem que ser de todo o coração. É o primeiro mandamento. Senão você não vai estar servindo a Deus e a Cristo, tá? Não vai servir ao próximo. Sem a conexão com a fonte, com Deus, você não serve o próximo, tá? Você serve ao seu egão, o seu ego, tá, pessoal? E muitos religiosos estão servindo ao ego. É por isso que os pastores, tá? Tá aí explorando a maioria das pessoas aí. Porque está servindo ao ego dela, não ao próximo. Olha próximos como estão aí, dessas igrejas, pessoal. Tudo sofrendo. A maioria do que veio para o canal estava tudo sofrendo. Tá? Aí o que? Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então, entrega. É porque a gente não entrega o controle, tá? A gente está querendo jogar esse jogo aqui da vida, né? A nossa consciência está querendo jogar o jogo da vida, burlando regra, mentindo, fazendo coisas, tá? Não seguindo, não passando controle. Passa o controle para o Espírito de Deus guiar você. Ele vai colocar em você lugar, ele sabe o jogo. Ele é o construtor do jogo, ele sabe o jogo. Então, me ajuda aí, Senhor. Eu não sei jogar isso aqui. Isso aqui é muito difícil. Essa vida é difícil, Senhor. Você me colocou aqui, o que é que eu tenho que fazer? Então, é isso, você entrar no propósito. Então, Deus vai começar a dizer o que é que você tem que fazer. Mas as pessoas endurecem, não quer. Ela quer viver a maneira dela, a maneira, fazer o caminho dela. Então, vai quebrar a cara, tá?
vai quebrando a cara até aprender. Eu espero que vocês tenham a chance de se arrepender, tá, pessoal? Porque tem muitos que já foram aí e não teve chance de se arrepender, tá? Aí ele fala, 1 Pedro 2, versículo 1 até o 3. Portanto, livre de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência, como criança recém-nascida, deseje de coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Então, agora que você despertou, você provou que o Senhor é bom, despertou para a espiritualidade. Então, você é o quê? É uma criança recém-nascida. É, criancinha. Mas você não pode ficar como criança, tá? Você vai tomar o leitinho, tá? O leite puro, o leite espiritual. Você entende que ele não está falando de criança? É uma metáfora, pessoal, para falar do nascimento espiritual da pessoa. Então, a gente vai ter que largar maldade e engano, não pode enganar. Hipocrisia, então, máscara, né, religiosa, inveja e toda espécie de maledicência. Então, todo mal a gente tem que largar, porque agora a gente é um recém-nascido espiritual. E a gente vai ter que, pelo meio do leite, que você sabe, o leite espiritual é a palavra de Deus, a gente vai crescendo, a gente se tornar adulto. Quando a gente tiver maduro, adulto espiritualmente, Deus vai dar uma responsabilidade, porque adulto tem que crescer, tem que trabalhar. Não é isso? Você já viu o adulto sem querer trabalhar, pessoal? Porque ele tem que produzir para ajudar aquelas outras crianças. Espiritualmente, tá, pessoal? Espiritualmente eu estou falando, tá? Aí, o que mais? Colossenses 1, versículo 9 e 10. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e que pedir que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, Paulo estava orando para que os irmãos tivessem conhecimento, para que eles cresçam, né? Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possa agradá-lo. Olha o que Paulo está falando. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, pessoal, é para isso que a gente tem que se dedicar espiritualmente. E Paulo estava orando para que surgisse esse desejo, vocês buscassem, né, o pleno conhecimento para conhecer o entendimento, para que você entrasse, frutificasse na boa obra, começasse a praticar o bem, pessoal. Não tem para onde correr, pessoal. É isso aí, tá? E espero que a gente consiga, tá? Com dificuldade ou não, a gente tem que fazer isso. E é o que eu estou fazendo, para ajudar vocês nessa caminhada aí, que eu sei que é difícil, pessoal. Eu sei que vocês passam por dificuldade, tá? Tanto física, mental, emocional e espiritual, tá, pessoal? Mas a maioria tá sofrendo muito de mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, né? Algumas pessoas que têm problemas físicos, né? Doença, outras pessoas também faltando coisa para suprir a necessidade física dela, tá? Mas é isso, pessoal. A gente tem que pedir ajuda a quem? Né? Ao governo? Né? Esse governo aí que vocês estão vendo? Entende, pessoal? Vamos acordar, vamos crescer espiritualmente, tá? Aí o que é que ele fala? Hebreus 5, versículo 12 até o 14. Embora a esta altura já devesse ser mestre, precisa de alguém que ensine a vocês novamente o princípio alimentar da palavra de Deus? Estão precisando de leite e não de alimento sólido? Quem se alimenta de leite é criança
e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para o adulto, o quais, pelo exercício, então a dedicação, né, constante, torna-se apto para discernir tanto bem quanto mal. Então, por isso que o quê? Você é criança, você vai ter que se alimentar até quando crescer. Então, Paulo viu alguns irmãos que ele tinha ensinado, ainda estava como criança. O que aconteceu? A síndrome de Peter Pan pegaram vocês aqui? Você já devia ser mestre, já devia estar ensinando a outros aí. Você ainda está como criança. Quem é criança se alimenta de leite. Ainda, eu quero leite, Paulo. Eu quero leite ainda, Paulo. Eu tô querendo leitinho. Não pode, tá, pessoal? Então, Paulo viu isso, então, vocês têm que crescer. Então, tem que crescer, pessoal. A gente que é espiritual tem que crescer, tá? Aqui, por isso que no meu canal, eu tô fazendo para que vocês cresçam. Tome consciência, tome tento, tá? Esse é o meu trabalho, tá? Agora, quem é espiritual vai querer crescer. Quem não é, vai pegar sua mala e ir embora. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Né? Tem até... Não tem a música aí? Então, é isso que acontece aqui, tá? Porque não quer ver que o caminho começa a ficar estreito. Opa! Deixa eu tirar meu guarda-chuva aí né? Dessa chuva aí, tá? Aí ele fala, Efésios 4, versículo 15 e 16. Antes seguir a verdade e o amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, é nessa cabeça que a gente tem que crescer, é no corpo de Cristo, né? Dele todo o corpo ajustado e unido pelos auxílio de todas as juntas. Então, todo a junta que está nesse corpo cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, se você é um espiritual, você está conectado ao corpo, você tem uma função nesse corpo. E você tem que realizar para ajudar a outras partes. Tá? O que mais? Hebreus 10, 24. E consideremos um ao outro para nos incentivar ao amor e à boa obra. Então, vamos incentivar ao irmão. Não, irmão, vamos continuar, irmão. Eu vou parar, eu não aguento mais. Tinha gente aqui, eu vou parar, eu não aguento. Não, vamos incentivar o amor, tá? Isso com frequência e a boa obra. Para continuar a jornada, pessoal, tá? Que mais? 1 Pedro 2, 4, versículo 4 e 5. À medida que se aproximamos dele, então, né? A pedra viva. Quem é essa pedra viva, pessoal? É Cristo. Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, para Deus, né? Essa pedra que foi rejeitada por os edificadores, vocês sabem quais são. Tem aí o grupo aí dos construtores, edificadores, rejeitou a Cristo. Vocês também estão sendo utilizados como pedra viva. Então, vai rejeitar a gente também, porque a gente está se tornando uma pedra viva também. Na edificação de uma casa espiritual. Então, a casa é espiritual. Eu não sei o que é que... Aqui, vamos à casa de Deus. Os evangélicos vamos para a casa de Deus. É um engano muito grande estar ensinando as pessoas. Tá? Para seres sacerdote santo. Então, vamos ser um sacerdote espiritual santo, oferecendo sacrifício espiritual. Então, o sacrifício é espiritual, aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. É isso. É essas obras de amor, de alegria, de frequência que a gente passa por. São como um sacrifício a Deus. O que mais? 1 Tessalonicenses 1, 3. Irmão, devemos sempre dar graça a Deus por vocês. Isto é justo, porque a fé que
que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês um para pelos outros. Então, Paulo viu, né? Aqueles irmãos que estavam em Tessalônica, Tessalonicense, né? Deus, ele disse que devia dar sempre graça por esses irmãos, porque a fé dele tinha crescido, né? Muito, e aumentou o amor dele um para com o outro, ajudando um outro. Então, Paulo viu isso. E é isso que Deus quer e Cristo quer. Estava usando aqueles irmãos como pedra viva. É isso, irmão. Você tem que crescer para ser usado como pedra viva. Tá? Aí o que? Efésios 2, versículo 19 até o 22. Portanto, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadão dos santos e membro da família de Deus. Então, quando você desperta, você tem um novo nascimento espiritual, você se torna, você não é mais estrangeiro para o povo de Deus, você é um cidadão dos santos e membro da família de Deus. Você faz parte da família. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas e tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Então, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, pedra de esquina principal para a gente seguir. A gente segue os apóstolos, segue as profecias dos profetas, né? E a gente tem como parâmetro da nossa espiritualidade essa pedra angular que é Cristo, no qual todo edifício ajuntado cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Então, a gente está crescendo, tá? Para se tornar um santuário do Senhor, do Espírito, para Ele nos usar. Nele vocês também estão sendo edificados junto, para se tornar morada de Deus. Então, a gente vai se tornar morada por seu Espírito. Então, a gente vai ser usado também para fazer essa boa obra, vai ser usado. Tem que acontecer, pessoal. Você é espiritual? Você se considera espiritual? Você diz que é cristão? Diz que você tem que entrar nesse crescimento. Eu vejo aí muitos dizendo eu sou cristão, mas nossa, pessoal, com a criancice dessa, eu fico olhando as criancices que esses grupos religiosos estão fazendo, pessoal, com essas pessoas. Não estão alimentando as pessoas, não estão dando conhecimento. Ah, eles vão embora, eles não vão me dar o dízimo, eles não vão me dar a oferta. E você foi levantado para isso? Então, por isso que eu estou aqui, tá? Sem vínculo nenhum, para levantar essas pessoas para a verdadeira dedicação espiritual. O que mais? Lucas 9, 23 e 24. Se os outros não falam, eu falo, tá? Porque não estou interessado no seu dinheiro, nem nada seu, tá? É em fazer aquilo verdadeiramente que a espiritualidade, mas para despertar a consciência. Por isso que vocês estão lá nos grupos e não despertam, porque eles escondem, não falam para você, tá? Se alguns sabem lá, não passa o conhecimento para vocês. Tá? Vocês ficam aí sem despertar igual a criança. A minha igreja é verdade. É verdade. Nessa criancice aí. Tá? O que? Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos, se alguém, então, dizia a todos, não só foi o discípulo, tá? Se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perderá a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, aquele que se dedicar a seguir a vida como Cristo seguiu, tá? Então, tome todo dia a sua cruz. Então, a cruz é essa dedicação, é esse amor que a gente tem que carregar. Não tem o que fazer, pessoal. Você quer largar a cruz lá? Tudo bem.
Cristo vai respeitar a sua decisão. Ele diz, se alguém, então, se alguém se disponibilizar, tá? Ele não está faltando. Então, ele está dizendo a todo mundo, alguém aí está disposto a fazer isso? Ele está esperando a sua decisão, tá, pessoal? O que mais? Tiago 1,12. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu ao que o ama. Então, quem que prometeu essa coroa da vida, que é a vida eterna? Quem foi? Deus. Então, será que Deus prometeu, ele não vai cumprir, pessoal? A palavra diz que Deus é fiel, né? Tem até a música que canta aí os evangélicos. Deus é fiel, né? Deus é fiel, né? Então, será que ele não vai cumprir isso? Claro que vai. Então, se dedique, tá? Ao que mais? Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a gente tem que viver pelo Filho de Deus, que ele que nos amou e se entregou. Qual outro você pode me dar aí? Ah, tem esse aqui, esse profeta. Mas qual foi esse daí que se entregou, deu a vida por você? Aonde está escrito isso? Você só tem um que deu a vida por você. E você sabe quem é. Você sabe, todo mundo sabe, tá? Não tem como apagar isso da história, tá, pessoal? O quê? Mateus 28:20. Ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com você até o fim do tempo. Então, foi o que ele ensinou aos apóstolos, né? A obedecer, e ordenei a vocês que vá, ensine isso às pessoas. Então, os apóstolos deixaram o ensino aí do evangelho, da verdadeira espiritualidade que a gente tinha que estar. É o que eu estou lendo aqui. Então, a gente tem que se fundamentar nos apóstolos, no profeta e em Jesus Cristo, que é a pedra de esquina. O que mais? Efésios 6, versículo 1 e 2. Filhos, né? Filhos físicos e espirituais. Tá, pessoal? Isso aqui abrange essa concepção. Obedeça seus pais no Senhor. Por isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Então, tanto físico como espiritual. Tá, pessoal? Tem que obedecer. Já é o mandamento que a gente vem aqui nessa realidade. Hebreus 10:23. Apegue-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu a vida eterna, aquele que prometeu é fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me invade. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Né? Você não canta isso aí, os evangélicos? Os evangélicos conhecem esse hino, tá? Ele é fiel, tá, pessoal? O que mais? 1 Reis 8, versículo 61. E seja o vosso coração perfeito para o Senhor, nosso Deus, para andarem no seu estatuto e guardarem o seu mandamento, como hoje. Então, veja que aquele povo, Deus já estava falando para ele ter o coração perfeito. O coração faz parte da emoção, então é a alma, tá, pessoal? Então, a nossa alma tem que estar em perfeição. Como é que a gente aperfeiçoa? É nessas dedicações espirituais.
fazendo bem, então, tirando, trabalhando a nossa frequência, então, trabalhando nossos pensamentos, a gente está se dedicando para que essa alma seja perfeita no Senhor. Não tem para onde correr, pessoal. Eu quero correr, mas a correr para Cristo, tá? É a única solução, não tem outra. Aí o que? Lucas 9, versículo 72. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, não pode, tá? Despertou, pessoal. É seguir para o reino de Deus. Não tem como, não olhe mais para trás. Siga em frente. Porque ele é fiel que prometeu. Tu és fiel, Senhor, dia após dia. Então, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ainda bem que ele é fiel, ainda bem, porque se fosse pela fidelidade dos homens, a gente já estava no saco, tá? Que mais? Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifará se não houver desfalecido. Então, não vamos cansar de fazer o bem, pessoal. Não existe isso. Eu estou cansado, irmão, de fazer o bem. Ninguém me responde, ninguém me ajuda. Se eu for esperar aqui, pessoal, que as pessoas me ajudem aqui, ela começa a fazer o bem aqui. Se eu for esperar isso, eu não vou fazer o bem. Entende? A gente não pode cansar, porque no tempo certo, né? Porque em seu tempo se faremos. Se não houver desfalecido, se não houver desanimado e deixado de fazer o bem. Não pode, tá, pessoal? A gente nunca pode cansar para isso. O que mais? Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmão, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas eu uma coisa faço, e que, esquecendo das coisas que para trás fica, avanço para o que está adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, esse é meu alvo, é chegar naquela plenitude que Cristo está. É o que Paulo estava falando, né? O que ficou para trás já ficou, pessoal. Eu não julgo que eu já alcancei. Então, Paulo, você vê, Paulo era um cara muito dedicado às coisas espirituais. Ele disse que não alcançou ainda. Ele estava se dedicando às coisas que eles estão deixando para lá e estava seguindo o alvo dele, que era Cristo. Imagine a gente, pessoal. Eu estou cansado, irmãos. Eu estou cansado, eu não aguento. Não pode, pessoal, a gente não pode. A gente que despertou não tem outro caminho mais. É o caminho da evolução da consciência. Não existe mais isso, tá? De volta. Eu quero voltar. Não existe isso, tá? Risque, quebre logo o muro que, sabe, a ponte que liga você para o passado. Quebre aí e prossiga para frente, tá? Aí ele fala, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, foi quando Paulo sabia que ele já ia acabar a carreira dele, tá? 2 Timóteo 1:12, por cuja causa padeço, também isso não me envergonho, porque eu sei que tenho crido, e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, ele não se ele compadece, não se envergonha do evangelho, né? Porque eu sei em que tenho crido. Ele sabia que estava crendo em Cristo e em Deus, tá? Estou certo de que é poderoso. Então, eu sei que ele é poderoso, porque derrubou ele do cavalo.
Às vezes é preciso derrubar para saber que o outro é poderoso. Eu sei que ele é poderoso. Ele disse, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Paulo sabia, ele tinha confiança, ele tinha um alvo. Ele sabia, ele ia sofrer, ele sabia, irmão, eu vou combater o bom combate. Eu vou acabar minha carreira, mas eu sei que ele vai estar guardando o meu depósito. Eu sei que ele vai me recompensar. Nossa, pessoal, é essa fé que a gente precisa, tá? Mas é difícil, tá? Mas por quê? Tem que continuar o trabalho espiritual como Paulo, né, pessoal? Ele teve a experiência dele e ele continuou. Sofrimento que ele passou, várias coisas, tá? Ele continuou até o fim da vida. Ao que mais? 1 Coríntios 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Então, pior que trabalhar do que todos os outros apóstolos, né? Era o pior que tinha, mas trabalhou mais. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Então, é que era Cristo. Ele trabalhou porque ele trabalhou em conjunto com Cristo. E é isso que a gente tem que trabalhar em conjunto com Cristo. Essa é a dedicação espiritual que a gente tem que fazer. Tudo que a gente fazer, fazendo para o Senhor, para Cristo, tá? Junto com Cristo. Cristo, me ajude. Oh, vamos fazer aqui, vamos fazer o bem, Cristo. Então, ele vai ajudar, ele vai enviar anjos, mentores, seres espirituais para estar nos apoiando. O que mais? Atos 2, versículo 42. E perseverem na doutrina dos apóstolos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Né? Partir do pão, ele repartia a palavra de Deus, né, pessoal? Então, o que é que os irmãos estavam fazendo? Perseverando na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, então, um ajudando a partir do pão e na oração. É isso que a gente tem que perseverar, pessoal. Que mais? Gálatas 1, 6 e 7. Maravilho-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, é o que está acontecendo. Muitos estão saindo da graça de Cristo e indo para outro evangelho. Então, olha que está sendo pregado aí, não é a graça de Cristo, é outro evangelho. Tá? Porque na graça de Cristo, tá, pessoal? Não existe dízimo. Que é coisa da lei. Na graça de Cristo. Mas olha se não tem aí. Tá? Então, isso é outro evangelho. Então, tem muitos que estão se afastando para esse outro evangelho. E eu quero que você venha para a graça de Cristo, tá? Você está vendo como é a graça de Cristo aqui? O ensinamento que eu trago. O que mais? 1 Coríntios 9, 19 e 23. Porque sendo livre para com todo, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então, ele fez servo, serviu aos outros irmãos para ganhar mais pessoas para Cristo. Tá? Que mais? Romanos 12, 1 e 2. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente falou ontem sobre isso, né? E não vos conformei com esse mundo. Então, não vá de acordo com esse mundo, mas transforme pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é isso, pessoal. A gente tem que apresentar os nossos corpos, tá, pessoal? Em sacrifício vivo, que é essa dedicação espiritual, que é o nosso culto racional. Quando a gente está estudando, a gente está colocando isso em prática aqui na nossa realidade. Então,
você está cultuando a Deus, você está adorando a Deus. Aonde você estiver. Foi a pergunta que eu coloquei no outro vídeo. Aonde a gente pode cultuar a Deus, pessoal? Teve muitas pessoas que entenderam. Em todo lugar. Todo lugar que a gente ir. Aí ele fala, 2 Crônica 19, versículo 9. E dou-lhe ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com coração inteiro. Então, tem que ser por inteiro. Então, quando você vai servir a Deus, não pode ser pela metade. Por isso que ele fala aqui em Jeremias 38, 20. E disse-lhe Jeremias, não te entregarão, ouve-me, peço que a voz do Senhor, conforme o qual eu te falo, é bem e te irá e viverá a tua alma. Então, você tem que ouvir a voz do Senhor, tá? E se entregar por inteiro. Não é pela metade. Não existe isso pela metade, tá, pessoal? Por isso que lá, o primeiro mandamento é, né? Daqui a pouco a gente vai ler. Peraí, 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmão, vos rogo exatamente no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que possa progredir cada vez mais. Então, Paulo estava falando, rogo e exorto no Senhor Jesus que você que nos recebe de nós, né, o ensinamento, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Então, a maneira que os apóstolos ensinaram e possam progredir, crescer, né, cada vez mais. Então, 2 Timóteo 2, 22. Foge também do desejo da mão e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com que um coração puro invoca o Senhor. Então, é isso, seu coração tem que estar puro para invocar o Senhor por inteiro. Deus não quer nada pela metade, tá? A gente tem que seguir isso, a justiça, a fé e a caridade, o amor, né? E a paz com os outros irmãos, tá? Ao que mais? Romanos 6, 17. Mas graças a Deus que tem sido servo do pecado, mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina em que foste entregue. Então, mesmo a gente sendo servo do pecado, né, pessoal? Preso às coisas ainda aqui, a gente está servindo a doutrina que foi passada pelos apóstolos, tá? Que mais? 1 Reis 8:61. E seja o vosso coração perfeito para o Senhor, nosso Deus, para andarem segundo o estatuto qual guardo hoje. A gente já falou. Que mais? Jeremias 7:23. Mas isto eu ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vos serei o meu povo, e andai em todo o meu caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, temos que dar ouvido a voz de Deus, tá? E andar no caminho que ele está dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Então, Deus tem um caminho dele, pessoal. Agora as pessoas querem fazer o caminho dele e de jeito ainda quer ir para o lugar de Deus. Não pode, tá? Tá proibido. Ao que mais? João 15:10. Se guardar o meu mandamento, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, temos que guardar o mandamento. Qual é o mandamento? 2, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Tá? Que mais? 1 Pedro, Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro ao apóstolo, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a gente tem que obedecer mais a Deus do que aos homens, tá, pessoal? Que mais? Romanos 2, versículo 13.
Porque que ouve a lei não são justos diante de Deus, mas o que pratica a lei há de ser justificado. Então, se você ouve as coisas, mas você não pratica, não adianta de nada. Jogou tudo pelo ralo lá fora. Aí o que vai? João 21:15. E depois de terem jantado, disseram Jesus a Simão Pedro, Simão Pedro, né? Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E ele respondeu, sim, Senhor. O Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Então, se a gente ama Cristo, a gente vai apacentar os cordeiros, aqueles que são ovelha de Cristo, tá? Pelo amor, fazendo bem a esses irmãos, tá? Pelo amor a Cristo, tá? Ao que mais? Provérbios 2, versículos 7 e 8. Ele reserva a verdadeira sabedoria para o reto. Escudo é para o que caminha na sinceridade, para que guarda a vereda do juízo e conserva o caminho do seu santo. Então, Deus, né, pessoal? Ele reserva a verdadeira sabedoria para aqueles que estão andando reto e protege como um escudo o caminho daquele que anda na sinceridade, pessoal, né? E guarda das veredas do juízo e conserva o caminho desses santos, tá? Daqueles que foram chamados, separados. Ao que mais? Mateus 22, 37 e 39. E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é isso, tá, pessoal? Esse é o mandamento que a gente tem que se dedicar. É a nossa dedicação espiritual. E que não é fácil, né? Aí ele fala, Mateus 19, 19. Honra teu pai e a tua mãe, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, foi por isso que tem lá. Quando você estiver honrando teu pai e a tua mãe, você está amando o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Aí ele fala em Romanos 13, versículo 9. Porquanto o mandamento não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todo se resume neste mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo lá está nesse mandamento. É a nossa dedicação que a gente tem que se dedicar, né? Através de prática, para pedir ajuda, frequência, para a gente conseguir cumprir esse mandamento. Porque esse mandamento está sendo difícil aí, até para os religiosos cumprir, tá, pessoal? Porque tem que buscar a frequência. Você tem que estar na frequência de Cristo, verdadeiramente de coração. Então, por isso que você tem que amar Deus, né? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. Então, amar você. Se a pessoa não ama ela, ela não vai conseguir amar o próximo. É claro, está claro na minha mente. Aí o que? Gálatas 5,13. Claro, irmão, foste chamado para a liberdade. Então, nosso chamado para a gente ter essa liberdade. Todavia, não use a liberdade como desculpa para vos fraquear a carne. Antes sede servo um do outro mediante o amor. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? O que mais? Tiago 2,8. Se vós, entretanto, observar a lei do reino, como está registrada nas Escrituras, é que ordena, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estarei agindo corretamente. Então, os evangélicos não sabem nem isso, pessoal. Porque quando você mente, você engana o seu próximo, você não está amando o seu próximo, pessoal. O que é que você está fazendo?
Aí vai com a cara, com a máscara, a hipocrisia para esses grupos religiosos, onde o pastor também é falso. Todo mundo está agindo com falsidade, mentindo para você. O que é que você está fazendo da sua vida? Você está perdendo uma encarnação, a oportunidade na vida de servir ao Deus vivo, tá? Então, é isso que a Escritura se resume tudo em amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente não está fazendo isso, a gente está fazendo corretamente. Se a gente não está fazendo, a gente está fora. Aí o que mais? João, 1 João 3,18. Filhinhos, então está falando com o filho, tá? Não amemos de palavra, nem de boca, mas sim de atitude e verdade. Então, tem que ter atitude e verdade. Não é de boca, eu te amo. Eu te amo, né? Tem um monte de gente que fica falando, eu te amo no amor de Jesus, eu te amo. Mas você vai ver a atitude e a verdade, que se é verdadeira. Tá fora, tá, pessoal? Ao que mais? Hebreus 8:10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Então, Israel espiritual. Passando aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei a minha lei na sua mente. Então, é isso, né? De amar o próximo. Ele vai gravar, né? Na sua mente e escreverei em seu coração. Então, mente e coração simboliza a alma do ser humano. Então, está falando da alma. Vai escrever na sua alma a lei dele. Eu lhe serei seu Deus e eles serão meu povo. Então, aí você, quando tiver essa lei dentro da sua alma, por isso que eu falo sempre aqui, a verdade está dentro de você. Aquele que sente a verdade é verdade, irmão. Então, Deus escreveu isso na sua alma. Coloque em prática, tá? Porque Deus está com você. Deus é seu Deus, tá? Aqueles que não gostam de ouvir a mensagem que eu estou falando, tem alguma coisa errada. Será que você é de Deus? É uma pergunta. Será que você tem gravado isso na sua mente e no seu coração, a lei de Deus, a palavra de Deus? Não gosta de ouvir a palavra de Deus? Então, eu fico assim, é de Deus essa pessoa? Tenho minhas dúvidas, tá? Tá certo, pessoal? Agradecer aqui a vocês, tá? Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta, me invade. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tá certo, pessoal? Ele é fiel. Vamos continuar na nossa dedicação, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!